Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual, tais como estudos bíblicos, estudos das lições da escola dominical, pregações, bate-papo com convidados especiais e muito mais. Desde já eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. E, meus queridos irmãos, nós hoje estamos aqui para mais um podcast, mais um bate-papo. E desta feita nós estamos muito felizes porque temos um convidado muito especial. Trata-se aqui do pastor Juliano Fraga, né? Renomado pregador da Palavra de Deus, pastor, escritor, né? E apologista cristão, tá certo? O pastor Juliano, ele está de passagem por nossa cidade, aqui em nossa igreja, né? Na Assembleia de Deus de Maracanaú, presidida pelo pastor João Gonçalves Mendes, onde o pastor Juliano está ministrando uma conferência escatológica. E assim, pastor Juliano, eu confesso que não o conhecia muito ainda, faz pouco tempo que a gente vem acompanhando o seu trabalho, e até fiquei impressionado, porque quando o YouTube me recomendou um vídeo do senhor, né? Depois eu fui pesquisando, olhando, e vi que realmente o senhor tem um trabalho já, né, bem reconhecido, principalmente ali na região sul do país. E assim, é uma alegria muito grande a gente poder ter o senhor aqui, né? Eu já lhe disse que nosso trabalho é um trabalho iniciante ainda nesta área de podcast, de conteúdos para a internet. Então, fico muito grato, tá certo? Pela sua vinda até aqui. E eu gostaria que nesse momento o senhor fizesse a sua saudação aos nossos irmãos, aos nossos inscritos, né, e a todos os que vão assistir este vídeo, tá certo? Para depois a gente poder ter essa conversa que estamos aqui na expectativa. Amém. Presbítero Josué Batista, é um prazer poder estar aqui no podcast Bereano Pentecostal. Isso. Relevante, trazendo estudos bíblicos, conhecimento, isso é muito bom. A todos aqueles que acompanham este canal, podcast, que Deus os abençoe. Tenho certeza que nós teremos aqui um tempo de crescimento. Estou muito feliz de estar aqui na região do Ceará, participar dessa conferência e um prazer estar na mesa neste podcast. Toda honra, alegria, com certeza, toda pastor, nossa. É nossa também, da minha parte, né? E assim, eu fiquei também muito feliz quando o pastor João anunciou que o senhor viria, né, aqui à nossa cidade, viria ministrar esta conferência, e eu assim achei uma feliz coincidência, porque logo surgiu na minha alma, no meu ser, né, o desejo de trazê-lo. Assim, achando meio que difícil, mas Deus preparou tudo, né? Deus prepara. E fico grato pela sua humildade, né, para a glória de Deus, em poder estar aqui conosco, compartilhando. Pastor, eu gostaria de iniciar, né, perguntando um pouco sobre a sua origem, a sua história de vida, o seu encontro com Cristo, né, como foi que o Senhor te resgatou, te trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu gostaria que o Senhor compartilhasse conosco, né, se possível, o seu testemunho. Ok. Tá certo? Pastor, eu nasci em Monte Aprazível. Monte Aprazível é interior de São Paulo. Na verdade, minha mãe, grávida, foi para Monte Aprazível, que é a cidade onde ela nasceu, para me ter. Aí depois que eu nasci na maternidade de Monte Aprazível, já voltamos para Campinas. E aí eu cresci em Campinas, interior de São Paulo. Eu não tinha nenhum encontro assim com culto, com Jesus, assim, experiências na minha infância. Não foi de berço evangélico. Não fui. Meu pai é um policial militar, hoje aposentado, na época já trabalhava na ativa na Polícia Militar. Minha mãe, uma dona de casa, uma educação
eu tive uma educação muito boa, tive pais maravilhosos, né? Tenho meu pai hoje, já não mais a minha mãe. Eu lembro raras vezes, assim, em uma missa num domingo, meu pai chegou a ir. E na minha infância me lembro de algum culto que meu pai foi, assim, mas nos levou. Mas logo na fase de adolescência para minha juventude, eu já comecei a me envolver com algumas coisas erradas, mesmo o pai policial. Na verdade, eu gostava muito de futebol. Eu tinha até um talento para poder ter sido um jogador, mas acabei me envolvendo com umas companhias e isso acabou resultando depois da minha prisão. O meu encontro com Cristo foi dentro do sistema penitenciário. Hoje a minha esposa Luciene, quando eu comecei a namorar com ela, passado algum tempo aconteceu a minha prisão. Foi em um domingo à tarde, naquele domingo à noite, ela foi para um culto pedir uma resposta para Deus. Ela conversa com a mãe dela, conta o que tinha ocorrido comigo naquela tarde, ficou todo mundo perplexo. E a minha sogra disse, Deus vai falar com a gente no culto, qual a direção a ser tomada. Pastor Wagner Pontes, ele prega naquele domingo, aquela noite, e no meio da mensagem, minha sogra conta, minha esposa, perceptível a presença do Espírito Santo, quando ele diz, este deserto pode durar de 2 a 10 anos, mas pode entrar nesse deserto que eu vou entrar contigo, diz o Senhor. A minha esposa sentiu que aquilo era para ela, a minha sogra presente no culto, claro que toda preocupada, né, com tudo que estava acontecendo, dirigente de ciclo de oração, uma família exemplar e um genro preso, a filha tendo que ir no presídio atrás. Então foi um baque. Mas entendeu que era Deus, colocou na mão de Deus e a partir de então começou a oração. A igreja orava, mas minha sogra orava muito na madrugada. E depois de um tempo dentro do sistema penitenciário, eu me envolvi ao ponto de me tornar integrante da facção criminosa. No estado de São Paulo, era o primeiro comando da capital. Depois de um tempo dentro do presídio, tinha cultos lá dentro, uma igreja. Eu não suportava crentes, porque para mim, aquelas pessoas ali aprontaram como eu, e ali falando de Jesus, era algo muito paradoxal. Mas em um domingo, era dia de visita, eu não tive visita, eu estava na penitenciária de Casa Branca. E eu lembro que o integrante da facção, por vulgo Baianinho, que hoje ele serve a Deus na congregação cristã no Brasil, ele me convida para ir para o culto. E eu não queria ir para o culto. E aí ele disse que a esposa dele passaria por uma cirurgia na cabeça, alguma coisa do tipo. E por causa disso eu fui neste culto. E ali Deus falou comigo, Deus usou uma irmã, e a irmã falou, assim diz o Senhor. Passado um tempo, eu estou dentro da cela, no presídio, e eu tenho uma visão extraordinária. Tive uma visão. E nessa visão eu acordo na madrugada em lágrimas, chorando descontroladamente. Para alguém de uma facção dentro de uma cela, chorar era muito estranho. E ali era Deus falando comigo. Eu tentei voltar a dormir, continuou aquela visão. Tão forte que eu acordei novamente da visão e aí eu ouvi no meu ouvido. Vai ser numa madrugada, não se assusta porque é Deus. E por que essa frase marcou? Porque quando a irmã me entrega a profecia, ela disse que Deus me visitaria. E vai ser numa madrugada, não se assusta porque é Deus. E aí isso confirma naquela madrugada. Fui no banheiro chorando desesperadamente, volto, pego uma Bíblia que minha sogra tinha me dado, abri a Bíblia e li um texto. E esse texto, teologicamente, com uma boa hermenêutica, não tem nada a ver com a gente, é destinado a Israel. Mas Isaías 41:9, Deus falou comigo naquele versículo: Tu a quem tomei desde os confins da terra e chamei entre os teus mais excelentes, e te disse, tu és meu. A partir de então, eu entrego minha vida para Jesus, dentro da facção. Foi algo assim, anormal, sair de uma facção e ir para a igreja. Porém, quando Deus chama, não há possibilidade alguma do homem impedir, né?
E aí eles entenderam que era Deus que havia me chamado. E a partir de então, eu começo a ter meu contato com a Bíblia, contato com Cristo, assim, através de oração, jejum, e lia muito, lia muito. Então, até aqui, esse é o ponto da conversão. Então, eu me converti dentro do sistema penitenciário. Eu me converti em 2008. Então, em 2005 eu entro dentro do presídio. 2008 ocorre a minha conversão. E aí, de lá para cá, lendo muita Bíblia e Deus fazendo coisas extraordinárias, né, pela sua misericórdia e graça. Incrível, né? Como o Senhor fez essa obra na sua vida dentro de uma penitenciária. Dentro de uma penitenciária. Porque não existe um lugar nessa terra onde a graça não possa estar. A graça ela veio para alcançar pecadores, como uma luz em meio às trevas. E ali, literalmente, um lugar de trevas, um lugar muito triste, um lugar de muito ódio, um lugar de esperança, mas ao mesmo tempo ofuscada. Muitas pessoas ali que tiveram contato com o Evangelho. Na verdade, pastor, dentro do sistema penitenciário, posso arriscar dizer que de 80% a 85% são de filhos que tiveram contato já com a igreja. Filhos de crentes. Filhos de crentes, de pastores, exatamente isso. E que tiveram esse contato e por algum motivo abandonaram a Cristo. Tiveram a oportunidade, né, pastor? Tiveram. E seguir um caminho diferente. Infelizmente, nem todos tiveram uma outra oportunidade. Alguns se perderam e acabaram perdendo a própria vida. Caminhos que para o homem parecem ser direito, mas são caminhos de morte. E o senhor ainda passou quanto tempo lá? Fiquei ainda, pastor, mais 7 anos. Era para mim ter saído mais ou menos com mais 5 anos. Depois da conversão, mais 5 anos ou 4 anos. E aí eu já estava em semiaberto, tive problemas com tornozeleira eletrônica. O promotor me fez voltar para dentro do sistema penitenciário, sistema fechado. E para mim foi um baque. E é contraditório isso, para quem não entende. Foi o período que eu mais cresci com Deus, em conhecimento. Quando eu voltei, eu li a Bíblia muito mais, estudei muito mais, fiz cursos. E ali foi uma fase de preparação. No anonimato, ninguém conhecia, ninguém via. Então, quando eu saio, e aí eu vejo as mãos de Deus fazendo. E isto no Brasil foi algo estranho, porque eu apareci, podemos dizer, do nada. Mas eu tive uma preparação muito boa antes, em um lugar anônimo. O senhor cursou teologia lá dentro? Não. Fiz diversos cursos de teologia, EAD, muitos cursos. Eu li muitos livros de teologia. Eu li muitos livros de liderança. Tempo de preparação. Revista de Escola Bíblica Dominical, eu engoli as revistas. Anotava. Então eu tive essa base. E Deus foi tão maravilhoso comigo nessa minha formação, porque os livros que eu recebia também eram de cunho pentecostal. Então eu tinha uma estrutura teológica já consistente. Depois eu quis estudar uma teologia reformada para realmente equiparar. Porque eu tinha muita dúvida. Será que isto aqui realmente é a verdade? Exato. Então eu fui estudar o outro lado também para saber. Mas aí eu não consegui. Eu percebi que, com todo respeito, havia muita inconsistência no tocante à pneumatologia e à soteriologia. Eu não conseguia me encaixar. Por exemplo, se você pegar uma Bíblia e der para alguém dentro do sistema penitenciário que nunca teve um encontro com as Escrituras, e depois você perguntar para ele, o homem tem liberdade? Ele vai dizer que sim. Ele só vai negar essa liberdade se ele aprender isso dentro de um seminário com alguém que coloque isso para ele. Biblicamente, Jesus morre por todos. Natural, Jesus morreu por todos. Você tem liberdade, ainda que uma liberdade limitada, afetada pelo pecado. Ninguém tem uma liberdade ao ponto de escolher Deus, a não ser que ele seja assistido pela graça. Mas
qualquer Bíblia que você entregar para um detento dentro do sistema penitenciário, um reeducando, e depois que ele ler, passado um tempo, o senhor perguntar, Jesus morreu por você? Ele vai dizer, Jesus morreu por todos. Numa leitura simples da Bíblia. E aí eu tive essa base, essa formação. E aí depois, quando eu saí para servir a Jesus. Eu nunca tive, pastor, aquela ideia de querer ser pregador. Eu não tinha isso. Ser pregador, porque quando eu me converti lá dentro, eu não tinha referências de pregadores. Eu ouvia as pessoas dizendo, eles citavam nomes, tem um pregador, eu não conhecia ninguém. Não chegava lá? Não. Pregações, não. Quando eu saio para servir a Deus, contente e feliz de entrar dentro de uma igreja, aqui fora, completamente diferente, numa capelinha dentro do sistema penitenciário, e às vezes nem a capelinha tem, o culto é na quadra, debaixo daquele sol quente. Enfim, e os cultos, depois que os presos eram trancados dentro da cela, a gente fazia culto à noite ali. Quando eu entro numa igreja, vejo todo mundo de terno e gravata, eu ponho meu primeiro terno. Aquilo foi muito bom, assim, de ouvir de perto. Aquilo para mim já era necessário, a graça já... Mas depois o pastor me chama para pregar, e eu prego, aí o pastor gosta. Quinta-feira você prega de novo? Prego. Aí um pastor me convida, e aí... Aí, hoje, estou viajando o Brasil e o mundo. Eu até ia perguntar ao senhor como foi, assim... essa acolhida da igreja, né? Depois da sua saída, porque o senhor, antes de entrar no sistema penitenciário, o senhor não tinha nenhum contato com a igreja, não tinha nessa experiência, nessa vivência de igreja, do mundo evangélico, né? Dessa coisa. Quando o senhor sai, o senhor já vai direto para esse meio, né? E a igreja lhe recebeu de braços abertos. A igreja me recebeu bem. Por quê? Porque a minha sogra, dirigente de ciclo de oração, a família toda congregava em uma das congregações da Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Campinas. Aquela igreja já orava por mim. O pastor já aguardava a minha chegada. Então eu fui muito bem recebido. Eu não posso dizer que todos que saem são. Eu procuro entender que devido a alguns que saíram e não ficaram firmes na fé, retrocederam, aprontaram, eu percebo que existe uma certa resistência e algumas pessoas não têm família mais. Então eu conheci pessoas que viveram uma vida toda dentro do crime e lá dentro, através de cultos, de pregações, se converteram. Então eu tive contato com essas pessoas porque eu pastoreei lá dentro. Tinha 90 membros. Inclusive quando nós assumimos a igreja dentro do sistema penitenciário, tinha 20 e poucos membros. Nós começamos assumiu a igreja? Assumi. Começamos um trabalho, chegamos a 90 membros. 90 membros, nós tínhamos 4 celas de igreja. Dentro do sistema penitenciário, isso é quase impossível, porque 98% da população não é evangélico. E aí eles começaram a ceder celas para a gente da igreja. Porque a igreja foi crescendo. Os crentes. Nós tínhamos escola bíblica dominical, domingo de manhã, com a revista atualizada. Quando não, uma lição anterior, porque eles estudavam aqui e mandavam para a gente. Então a gente estudava no domingo. Tínhamos nosso culto de doutrina à terça-feira. Tínhamos o culto quinta-feira dentro da cela. E no domingo, dia de visita, nós fazíamos o culto. Quando tinha visita sábado e domingo, nós fazíamos o culto sábado e domingo. Recebemos livros de teologia. Então tinha aula de teologia. Uma igreja. Tínhamos ceia. Não sabia só bebia ceia quem era salvo. Algumas unidades prisionais. Você foi batizado lá dentro? Eu fui batizado nas águas lá dentro, porque existe um apoio da capelania das igrejas que vêm de fora e fazem o batismo quando pode, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Tem o discipulado para o batismo, tem tudo isso. Tem ceia. Até mais organizado que sim, algumas igrejas. Só salvo, bebe ceia. A diretoria, em alguns momentos, não permitiu o suco de uva entrar. Tem toda uma história por trás, um histórico de alguém que um dia usou tinta vermelha para sangue, alguma coisa que já aconteceu, então é proibido. E a gente ceiou com água.
e com o pão e oramos. E quantas vezes Jesus manifestou a sua presença. Então tínhamos todo esse contato. E aí essa pessoa que se converte, ele não tem mais família. Na verdade, ele não tem mais ninguém lá fora. Ele não tem para onde ir. E a igreja não acolhe. Raramente o senhor vai encontrar uma igreja que acolhe. Então este que sai, enquanto ele está procurando serviço, e raramente ele consegue, e ele não tem essa recepção, esse apoio da igreja, já tem alguém na rua do bairro para onde ele foi convidando ele para vender droga. E ganhar o que ele ganharia no mês, ganhar na semana. E aí fica aquele conflito. Sirva Jesus ou você dê. Mas até que ponto que ele vai servir Jesus ali? Barriga vazia, sem apoio, sem família, sem lugar para ir. Às vezes encontra uma clínica de recuperação, alguém que recebe, dá certo. A maioria das vezes não. Esse alguém volta para o crime novamente. No meu caso, eu fui muito bem recebido. Passei um tempo, e isso eu entendo hoje que é natural, mas depois algumas pessoas vamos ver até quando vai permanecer. Tem isso, né? Vamos ver até quando. Será? E isso fica por muitos anos. Mas o meu pastor, presidente da nossa igreja, a diretoria, pastores me receberam muito bem, me deram oportunidades e através dessas oportunidades Deus me abençoou e portas se abriram e graças a Deus hoje eu tenho um ministério abençoado por Deus e também abençoa a minha igreja. Então meu pastor, quando precisa, estou lá. Pastoreia? Não, eu congrego na sede, hoje na sede com o nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, na região de Campinas. Se chamar para pastor. Teve essa experiência? Só dentro. Mas o dia que me chamar, estaria às ordens, né? Para o ministério, para exercer. Mas no momento, acredito que o meu ministério hoje, no momento, eu acredito assim, pastor, ser pastor de uma igreja local, eu vou ser bênção para aquela igreja local. Mas hoje acredito que o meu ministério tem sido mais frutífero no Brasil e fora, no momento. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que vai vir o convite, e eu não vou dizer não, e aí eu vou ter essa experiência que para mim seria uma experiência maravilhosa, né? O ministério pastoral ele é muito mais nobre do que a itinerância. A itinerância é muito desgastado o termo, né? Por conta de muitas coisas que já aconteceram. A palavra de itinerante, se ela for muito boa, ela dura 3 a 6 meses numa igreja que você prega em um congresso. A palavra de um pastor perdura anos. Quando não, por toda a vida de alguém. O senhor já deve ter ouvido alguém dizer assim, o meu pastor um dia falou isso. E é uma coisa simples. E falou isso quando? Há 30 anos atrás. Perdura. A palavra do itinerante, ela de 3 a 6 meses, se for boa. Se for ruim, naquela semana mesmo já. Mas Deus precisa dos itinerantes também, Deus né? precisa. Deus precisa e conta com eles para abençoar. Como a igreja local também, ela precisa desse suporte, né? Muitas vezes o pastor ele vai se desgastando também, cansando, né? Então quando vem alguém de fora, infelizmente, como o senhor disse aí, esse ministério também fica desgastado por conta de certas atitudes. Mas tem muita gente boa. Sim, muita gente boa fazendo a obra. Pronto, eu queria também assim perguntar ao senhor sobre o seu chamado para o ministério, porque quando o senhor saiu, saiu em que ano, mais ou menos? Eu saí no ano de 2015. Pronto. Como foi o seu chamado ministerial, pastoral? Como foi essa eu saí com uma carta de recomendação da própria Assembleia de Deus, porque a capelania da Assembleia de Deus cuidava da igreja dentro do presídio. Eu pastoreei, mas saí com carta de presbítero. Quando eu chego na igreja a qual hoje eu congrego, eu entreguei toda a documentação. Porém, eu tive que esperar um pouco mais de um ano e estava trabalhando como diácono para poder reconhecer o presbitério. Quando foi para reconhecer o presbitério, não reconheceram o presbitério. Eu fui separado ao presbitério.
né? E depois de um tempo, aí eu fui para a nossa sede no Belenzinho para ser separado e consagrado como ministro, né? Como ministro. Evangelista primeiro. Evangelista. Sendo assim, pastor, isso demorou mais ou menos, podemos dizer, uns 5, 6, 7 anos para isso acontecer. Uhum. Acredito que Deus teve pressa. Deus teve pressa. Verdade. Eu ouvi isso, né? Deus usou Alguém. um rapaz para me dizer. Deus manda te dizer, se prepara porque eu tenho pressa. E realmente foi o que aconteceu. Deus teve pressa, as coisas foram muito rápidas. Porém, eu lembro que lá dentro, quando eu me converti, eu lia das 8 da manhã às 10 da noite. Com orações, jejuns. E era 24 horas com Deus, assim. Aquilo que lá dentro, 7 anos, se tornou 14. A minha preparação. Eu lia muito. Eu amava. O senhor diz no sentido da dedicação. A dedicação. Né? Então, por exemplo, aqui fora, quase não temos tempo. É verdade. Lá eu tinha o dia todo. Então, o que diz assim, 7 anos é pouco, mas foram 7 anos muito bem aproveitados. Por conta disso, acredito que houve também esse crescimento. E eu amava ler... Tem até uma expressão na Bíblia, desculpa interromper, que, por exemplo, acho que foi no reinado de Davi, que diz a Bíblia que Deus deu descanso, né, dos inimigos, né, a Davi, e ali houve paz também nos dias de Salomão, por isso que pôde prosperar, né? Exatamente. Eles puderam construir o templo, depois Salomão pôde construir o templo, porque estava pacificado. Exatamente. Né? Então acho que Deus às vezes nos dá este tempo, Esse né, como tempo. Ele deu para sua preparação. Foi o que ocorreu. E dentro deste tempo me preparei muito. Então quando eu saio com uma bagagem boa para poder exercer. Depois a gente vai adquirindo experiências que são coisas do ministério, que a gente adquire na prática, observando nossos pastores, e, enfim. Hoje posso dizer que Deus tem feito grandes coisas. Glória a Jesus, eu fico maravilhado, né? Porque eu nasci em lar cristão, filho de pastor, né? E a gente, assim, ver Deus fazer isso na vida de uma pessoa que não teve essa mesma experiência, mas o que Deus faz, né? Este milagre da salvação é muito maravilhoso. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Amém, pastor. Nesse sentido, né? Glória a Jesus. Então, pastor, a gente também... Eu queria saber, assim, o seu ministério de pregações pelo Brasil, né? Logo começou após a sua consagração, seu envolvimento maior com a igreja, né? Lá de fora. E aí começou o seu ministério de itinerância, de pregações. Eu queria que o senhor, assim, nos falasse um pouco dessa experiência, né? Como foi crescendo, como foi que Deus foi abrindo as portas e contasse um pouco para nós, né? Coisas que Deus fez no seu ministério, que o senhor viu, assim, a mão de Deus agindo, né? Milagres, histórias, algumas experiências que o senhor puder contar dentro desta questão aqui que eu estou propondo. Pastor, eu comecei a pregar na igreja que eu congregava. Certo. Como eu disse, aí você começa a receber convites de congregações ao lado. Uhum. E depois dessas congregações, alguém contou para alguém, e aí já sai daquelas congregações da cidade e vai para outra cidade do interior. O primeiro estado que eu fui foi Minas Gerais. Um casal que congregava com a gente, eles vieram de Minas, mas a família deles era de Minas Gerais, Itajubá. Uhum. E aí eles tinham um congresso e me convidaram para ir para Minas Gerais. Eu tinha um aluno, porque depois eu comecei a dar aula na faculdade de teologia, eu tinha um aluno que ele tinha família também em Carapó, em Mato Grosso do Sul. E aí ele conversou comigo, ele falou, professor, vamos juntos?
É uma igreja, acredito que era do tio dele, e vai ter um congresso, você prega. Ele comprou as passagens e fomos. Quando eu fui para Carapó, eu também fui para Dourados. E em Dourados, eu preguei um pastor... Tudo em Minas. E aí eu já estou em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Preguei em Minas e depois eu saí para Mato Grosso do Sul. Foram os 2 estados. E lá, um pastor me viu pregar e conversou com o irmão dele, que é pastor de uma igreja em Campo Grande. Aí fui para Campo Grande, uma escola bíblica. Bom, depois disso, aí eu comecei a pregar já em alguns outros estados. Santa Catarina, Paraná, enfim. Na nossa igreja, em Campinas, as coisas aconteceram depois. Nível sede. Uhum. Congregações eu pregava. Aí eu comecei a pregar em sedes do nosso ministério, no interior, cidades ao lado e outros estados. Mas na sua sede mesmo? Não. Entendi. Aí um culto de jovens, eu fui pregar na nossa sede. Foi quando o meu pastor me viu pregar. E ele gostou. Passado um tempo, eu vou para a sede. Eu senti a necessidade de estar ao lado do meu pastor presidente. E aí quando eu vou para a sede, aí eu começo a participar dos primeiros simpósios na nossa sede, e eu como ministrante do simpósio, fazendo a apostila. E aí, a partir de então, meu ministério expandiu a nível nacional. Você já esteve em todos os estados? Eu estive em todos os estados. O último estado que faltava eu estar era aqui. Ceará. O Ceará. Oh, E eu vim agora. E depois eu comecei a viajar para fora do Brasil também. Viajei, preguei em vários países da Europa. Já pregou em outros países? Já estive em Portugal, França, Suíça, Irlanda, enfim, já estive em diversos países. E aí, depois disso, eu senti a necessidade de escrever um livro. Gosto muito de escatologia bíblica. Eu tinha já diversas anotações desde quando eu estava dentro do sistema penitenciário. Eu sempre fui uma pessoa que, além de ler, eu anotava. Talvez por isso eu gravo muita coisa. Uhum. Eu leio e anoto. Eu tinha muitas anotações, muitos esboços, muita coisa assim das escrituras. E quando eu fui escrever o primeiro livro de escatologia, eu já tinha muitas informações. Depois fui para a área de pesquisa, a fase da pesquisa. Enfim, escrevi o primeiro livro. Esse livro vendeu muito no Brasil. Depois escrevi o segundo livro, que aí já é a Cristologia dentro do livro de Ruth. Isso se torna um curso depois, na Academia de Pregadores. E agora eu escrevo o terceiro livro, que é O Tempo do Fim. Este livro, O Tempo do Fim, com alguns reajustes e algumas coisas novas, será o próximo livro mais publicado pela CPAD. O lançamento vai ser em São Paulo no ano que vem, no Belenzinho, se eu não me engano, em março, abril. E aí... O terceiro livro. O terceiro livro. Aí vai ser um quarto, né? Porque o terceiro, mas com muito mais coisas, né? Porque vai sair pela CPAD, então eu acrescentei muito mais. Enfim, então aí eu já tenho contato com a teologia, que eu sempre tive. Eu tenho contato com a teologia antes de pregar. O pregar veio depois por acasos. Eu nunca tive esse desejo de ser pregador. Eu gostava de teologia, principalmente na área da apologética. Então, eu sempre fiz apologética refutando o Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, mormonismo. Eu sempre gostei dessa área. Eu tive alguns referenciais, porque quando eu saio, aí eu começo a pontuar algumas referências. Lá dentro eu lia muito Antônio Gilberto, Cláudio Honor de Andrade. Eu já lia muito, coisas escatológicas, dons, a doutrina do Espírito Santo. Quando eu saio, eu começo a procurar as coisas de Antônio Gilberto, Ezequias Soares. E aí, quando eu vejo Ezequias Soares, pastor César Cavalcante, que abriu as portas para mim, para trabalhar com ele na Faculdade Teológica Bethesda, me levou para programas de rádio, comecei a participar de debates. Então, eu tive um crescimento Já teve no Vejam Só? Eu estive várias vezes no Vejam Só, rádio. E aí eu tive esse contato com apologética, defesa da fé. E foi aí, a pregação veio depois, assim, sem ter desejo. E aí eu me torno um pregador do Evangelho. Passado um tempo,
eu prego nos Gideões Missionários, já o segundo ano. Já vi sua mensagem lá. Eu posso dizer, pastor, que... É o segundo ano que o senhor prega lá? Esse foi o segundo ano. Ano passado eu preguei Camboriú, os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse. E este ano eu preguei sobre o Deus de Betel. É isso mesmo. E aí eu começo a pregar em todos os lugares. Eu já preguei, acredito que quase em todas as convenções nossas do Brasil, todos os estados, escolas bíblicas. O senhor tem um agora próximo, né? Aqui no... Exato. Eu tenho um fórum de teologia pentecostal, que é em Teresina. É o segundo fórum. O primeiro foi em Belém do Pará. Então eu tive muitas oportunidades. Meus pastores foram misericordiosos também comigo, assim, por bondade, deram oportunidade. Deus deu graça, né? Deus deu graça e as coisas se encaixaram, graças a Deus. Posso dizer que estou realizado hoje. Preguei nos maiores congressos do Brasil, nas maiores escolas bíblicas, escrevi livros, já fui em programa de TV, programa de rádio, preguei dentro do Brasil, fora do Brasil. Tem alguma disponibilidade na agenda para este ano? Esse ano já não tem mais. Né? E ano que vem eu quase não preenchi porque eu não abri, mas já tem muita gente entrando em contato para o ano que vem. Igrejas abençoadas, igrejas que nós tivemos a oportunidade de ir, foi muito bem recebido, como aqui. E é isso. Deixar Deus usar e edificar a vida de pessoas. O senhor falou de milagres, né? Sim. Milagres nesse cada estado que eu vou, pastor, é uma experiência. Conversão, pessoas dando testemunho que foram curadas, pessoas que assistiram culto online de mensagens de congressos e depois eu recebo a mensagem no direct lá no Instagram que aquela palavra fez com que alguém da família se convertesse, alguém foi curado. Tem coisas assim que Deus faz que é extraordinária. E assim, pastor, até uma pergunta que alguém me mandou, eu acho que dá para a gente encaixar aqui, né? Nós estamos fazendo 113 anos, né? Da Assembleia de Deus, este ano, né? Uma igreja que nasceu com o fogo pentecostal. Como é que o senhor vê, assim, no Brasil, a Assembleia de Deus continua aquela igreja fervorosa? Como é que esse olhar que o senhor vê, já que o senhor tem caminhado, tem passado por tantos estados, tantas cidades, tantos lugares? Né? Bom, continua a igreja? A Assembleia de Deus, ela vem naquela primeira onda do movimento pentecostal. Estudando historicamente, nós falamos de 3 ondas do Ministério Pentecostal. A primeira onda vem com Luiz Franciscone, da congregação, e Daniel Berg Gunaving. A ênfase, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, Jesus salva, cura, batiza. E aí depois nós vamos ter outras ondas, com o Brasil para Cristo, Quadrangular, Deus e Amor, e a terceira onda já um declínio ao neopentecostalismo. A nossa igreja está há 113 anos sustentada pela palavra e pela ação do Espírito Santo. As igrejas continuam fervorosas, a Assembleia de Deus continua. Contudo, alguns lugares, algumas cidades, infelizmente, nós temos pastores que eles estão tentando, quando eu digo modernizar, não há como nós não acompanharmos a modernidade. Porém, esse avanço, hoje já na pós-modernidade, nós temos pastores que eles estão preocupados em padronizar a igreja dele com o surgimento de comunidades. Então a comunidade surge em uma onda e eles têm as características deles. E aí a ideia é, estamos perdendo muitos jovens, estamos perdendo muitas pessoas. E aí eles tentam padronizar a nossa Assembleia de Deus, aquela igreja, que é aquele local, estou dizendo local. Ele quer padronizar como comunidade. Essa igreja perde a essência. A nossa essência de 113 anos.
Nós não estamos aí por acaso. Nós não somos uma onda. Nós somos um movimento de 113 anos. Nós somos uma igreja sustentada sempre pela palavra. Quando nós padronizamos a nossa igreja e queremos copiar um modelo de uma comunidade que surgiu ontem, eu acredito que não é o caminho. E aí eu tive a oportunidade de pregar nessas igrejas, elas estão frias. É uma igreja que ela perdeu o rumo, ela não sabe para onde ela vai. Ela está perdida. Ela quer ser igual. Perdeu a identidade. Ela perdeu a identidade, porque ela quer ser igual uma igreja que ela não é, e ela não respeita membros ali antigos. Então essa transição é preocupante, porque nós temos anciãos insatisfeitos, jovens dizendo agora está do jeito que a gente quer, e pastores perdidos. E aí perde a identidade, e com isso nós perdemos também aquela palavra nossa, aquela comida nossa, aqueles hinos. Então essas igrejas que perdem a identidade, pregar nesses lugares é um pouco difícil. Por quê? Porque uma mensagem bíblica já não é tão aceita. Tem que ter algum entretenimento. Tem que ter alguma falsificação ali para atender os clientes. Porque aí se tornou uma igreja com clientes. Então você tem que satisfazer o cliente. Agora, quando a igreja permanece e não perde a sua identidade, é visível. Eu tive a oportunidade de estar em alguns estados, que é a Assembleia de Deus. E quando começam os hinos da harpa, quando nós estamos pregando, a gente sente aquele fervor nosso, aquela igreja que nasce em Atos 2, ela não perdeu a sua identidade. Mas, infelizmente, em alguns lugares, por ética não cito, preocupante. Muito preocupante. A identidade... Tem um nome lá, Assembleia de Deus. Se o senhor entrar, o senhor não fala que aquilo... Não é uma Assembleia de Deus, mas tem um nome. E eu acredito que chegará um momento que eles irão até tirar, viu? Porque não dá para acompanhar. É verdade, a gente tem visto muitos modismos, né, surgindo, e a igreja, nossa igreja, né, ela perdendo essa essência tão importante, né, que nos identifica, e a gente só tem a lamentar, né? Exatamente. Mas, assim, o senhor tem pregado em outros ministérios, em outras denominações, ou a sua... Assim, eu sei que o senhor é muito chamado pelos nossos pastores, pelos presidentes de convenções, né? Mas também tem tido uma entrada em outras... Eu tenho recebido algumas críticas, principalmente ano passado e esse ano, de outros ministérios que entraram em contato já há 2 anos e não dá certo. E eles pensam que é porque a gente cresceu um pouco e não é nada disso. Pastor, eu amo a Assembleia de Deus. A história da nossa igreja. Eu sou um assembleiano. Eu sou um assembleiano. E eu priorizo as nossas igrejas. Então, eu procuro sempre estar pregando em nossas igrejas. Raramente o Senhor me vê pregando em uma outra igreja que não seja a Assembleia de Deus. Mas é porque não tem igrejas sérias fora? Claro que tem, nós temos muitas igrejas sérias. É que eu priorizo as nossas igrejas, né? Eu gosto de estar junto com os nossos pastores, principalmente em outros estados, como o pastor João Gonçalves, Orisvaldo Nunes de Lima, o pastor Zé Carlos de Lima. Amo estar com esses pastores. Meu pastor presidente, pastor Paulo, pastor José Huerto, da nossa convenção geral. Enfim, uma vez ou outra eu prego em uma outra assembleia. Mas não me lembro assim da última vez que eu preguei em uma igreja que não fosse Assembleia de Deus. Procuro sempre igrejas da nossa convenção. Eu priorizo.
Se eu tiver um final de semana livre, eu priorizo as nossas igrejas. Mas já estive em outros ministérios sérios, que pregam a palavra, mas também já tive a oportunidade de ir sem conhecer e também foi decepcionante. O nosso povo tem uma forma muito interativa, né? Quando ele está sendo ministrado, então a gente vê assim nas pregações aquela reação fervorosa, exatamente, calorosa, exatamente, né? A gente meio se identifica também, né? Eu também sou assembleiano raiz. Eu sou de um tempo um pouco anterior ao senhor, né? Porque a gente já tem mais idade, mas também mais tempo de fé, né? E com todo respeito a essa geração, eu não sou aquele que, essa geração, eu não sou saudosista. Eu não vivi aquele tempo. Mas eu acredito que eu nasci num tempo errado. Porque eu aprecio as histórias, como era, eu me identifico muito. Inclusive, quando tenho oportunidade de pregar a jovens, quase sempre eu destaco isso. Nós não esquecermos daquilo que foi plantado. Seria um grande erro essa geração ela destoar de tudo aquilo que foi plantado. Eu acredito que essa geração ela tem que dar continuidade. Ela não pode romper. Porque se ela romper, nós corremos um sério risco de perdermos completamente a nossa identidade. Mas graças a Deus, nós temos jovens obreiros, jovens pregadores que mantêm essa identidade. Isso me deixa mais calmo, mais tranquilo e despreocupado, mas sempre que posso, porque nós não podemos esquecer de tudo aquilo que foi plantado, o que eles deixaram para nós. E esse é o caminho, porque se 113 anos deu certo, por que nós vamos inovar agora? Estamos no século XXI, muitas coisas mudaram. É claro, nós vamos adaptando as coisas, mas acredito que a gente não pode inovar. A gente tem que continuar mantendo doutrinariamente, com consistência, tudo aquilo que a gente aprendeu. Uma coisa assim que é muito marca nossa, né? A harpa cristã, os nossos hinos ali, sim, né? De uma profundidade, de assim, algo espiritual que a gente não, assim, sem desmerecer as canções modernas, né? Mas que quando a gente canta, realmente você sente que foi inspirado, que foi forjado ali, né? Pela ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que compuseram aquelas canções, né? Então, assim, é uma marca importante, né? E também, pastor, uma crítica que sempre se fazia a nós, assembleanos, pentecostais, era sobre a questão teológica, né? Do fundamento teológico que faltava. E, assim, eu queria trazer uma questão de como a pessoa pode, sem perder esse fervor, né? Como é que os pregadores, sem perder esse fervor pentecostal, essa nossa marca registrada, buscar o aprofundamento teológico, né? E assim nós temos ministros, pregadores, professores de EBD, né? Que realmente aliem ou juntem essas duas partes tão importantes, né? Da pregação, do ensino. Eu queria que o senhor desse um enfoque, né? E como não se aprofundar sem perder o fervor, né? E a importância do estudo, se eu pudesse destacar isso. É claro que nos primórdios ali, nós tivemos muitos missionários com a evangelização e nós não tínhamos muito contato com a teologia. Estou falando lá atrás, né? Porque era o início de um trabalho em crescimento. E Deus tinha urgência, né? Tinha urgência. E os missionários indo evangelizar em lugares que raramente alguém iria.
Hoje tem uma Assembleia de Deus em qualquer vilarejo, qualquer aldeia, qualquer lugar do Brasil. O senhor esteve Estive região naquela região amazônica ali. Amazônia. Tem Encontrou crente lá? Assembleia de Deus. Tem Assembleia de Deus. Sendo assim, demorou um pouco para este desenvolvimento teológico, este contato com a teologia. Isso é entendido. A urgência, o crescimento, incendiando o Brasil no evangelismo. Chega uma hora que este crescimento ele se deu de tal forma que agora é necessário se voltar à teologia para ter uma teologia consistente. Nós temos hoje muita gente boa dentro do pentecostalismo, muita gente boa. Homens que têm algo a oferecer teologicamente. E muito, e muito. Nós temos o maior curso teológico, que é a Escola Bíblica Dominical. É verdade. Não aprende quem não quer. Sempre tivemos. Gratuito, praticamente, né? Porque o custo é muito baixo de uma revista. Inclusive, muitas pessoas perguntam, você adquiriu esse conhecimento, hoje você dá aula. Eu lia muita revista de Escola Bíblica Dominical. Eu aprendi muito com a Escola Bíblica Dominical, com as revistas. E nós temos o privilégio de todo domingo pela manhã, no Brasil todo, a nossa Escola Bíblica Dominical. Os escritores da Escola Bíblica Dominical são homens comprometidos com a teologia, com o evangelho. E nós temos escolas bíblicas dominicais, nós temos escolas bíblicas, nós temos diversos eventos para aprofundamento teológico em nossas igrejas, na Assembleia de Deus. Porém... Só uma questão, acho que a gente não fica em nada assim a dever para outras Não, de maneira alguma. Né? De maneira alguma. Agora, nossa produção teológica tem crescido. As pessoas, eles olham para igrejas pentecostais, que não são pentecostais, que fazem um desserviço hoje, que se dizem pentecostais, mas são neopentecostais. Que é só barulho... profecias falsas, e gente caindo, e gente rodando, enfim, não tem Bíblia, não tem nada, e você entra no culto, tem candeeiro, tem arca, e fala que é pentecostal. Então as pessoas pegam tudo isso, colocam dentro de um pacote e diz, tá vendo? A Assembleia de Deus. Mas quando nós falamos da nossa Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus séria, igreja séria, nós temos... Clássica, né? Clássica. Nós temos muitos bons professores, homens comprometidos, nós temos palavra, temos bons pregadores, e os jovens, eu percebo isso, viajando pelo Brasil, têm se interessado cada vez mais pela teologia pentecostal. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito bom. Todavia, isso acontece não só com a gente, pentecostal, mas também entre os reformados. Existe muita gente que o estudar acabou fazendo mal. Se tornaram críticos, enfim, não usam aquele conhecimento para a obra de Deus, para acrescentar. Enfim, temos isso também, mas não podemos fazer uso disso para dizer que é um todo. Não, pelo contrário. Muitos jovens comprometidos com as escrituras, com a teologia, estudando, porque hoje nós estamos vivendo um tempo, pastor, que aquilo que se prega passa em um crivo hoje da igreja. Não dá mais para falar qualquer coisa. E essa cobrança que vem de lá também faz com que nós também nos aprofundamos mais. Então estamos vivendo em um tempo assim, e os jovens perceberam. E eles querem pregar, eles querem ensinar, estão no caminho certo. Nós temos muito conteúdo nosso, pentecostal, para servir esses jovens, para que eles possam dar continuidade. A teologia não faz mal para ninguém. Apaga o fogo, claro, o fogo estranho, mas aquela chama pentecostal, ela permanece acesa, até porque biblicamente... Uma coisa não anula a outra. Não, uma coisa não anula a outra. Agora, biblicamente, nós percebemos a continuidade dos dons,
do batismo com o Espírito Santo. Não há um versículo na Bíblia para dizer que os dons cessaram. Pronto, eu ia até trazer essa questão aí sobre a evidência, né, do batismo, a atualidade dos dons, né, que o senhor pudesse também pontuar essas questões, Ok. porque é uma das coisas que hoje as Assembleias de Deus têm perdido um pouco, né, essa sua identidade por conta de dar menos ênfase, né, à busca dos dons, né, e aí eu queria que o senhor pontuasse. Ok. Devido ao crescimento das redes sociais, a Assembleia de Deus sofre muito ataque. Isso é normal acontecer. Um pouco anormal por conta do crescimento das redes sociais, mas a Assembleia de Deus sempre sofreu esse ataque, até porque é a igreja que mais cresce. Então, ela vai ser atacada. Quando nós somos atacados sobre os dons, sobre o falar em línguas, é interessante que não há um versículo bíblico que diga que os dons cessaram. Não, você não tem esse texto. Quando eles usam 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, né? Então cessarão. Tá, mas quando vier o que é perfeito? Então, quando ele vier, é futuro. Então, quando Jesus vier, então aí podemos dizer que cessa. E, na verdade, esse texto não dá para dizer que os dons cessaram. É forçar muito. E para Hebreus 2, é forçar, você não tem esse texto bíblico. E se nós acompanharmos a história da igreja, nós temos entre os pais da igreja os dons. Eles falando sobre os dons. Os dons sempre permaneceram na história. Aquela falácia que a gente ouve hoje, que é uma falácia de pessoas que aparentemente parecem ser pessoas com maturidade, mas são infantis, academicamente falando. Então se os dons não cessaram, então por que vocês não saem curando lá no hospital? Ora, se fosse assim, por que Paulo não curou Tíquico? Por que Paulo ele não curou o Timóteo? Verdade. Com suas dores estomacais? Ele deu até uma receita para o Timóteo, né? Um pouquinho de vinho com água. Epafrodito, quando visitou Paulo, Epafrodito de Filipos, visitou Paulo na prisão, veio quase a morte. Por que Paulo não curou? Então, para nós demonstrarmos que os dons hoje permanecem, nós temos que sair para o hospital curando. Na verdade, tudo ocorre se Deus quiser. Olha o Satanás dizendo para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas Exato. pedras em pães. Né? Então, o fato de não acontecer como estava acontecendo na igreja primitiva, isso não é base para dizer que os dons cessaram. As experiências não formam doutrina. Sendo assim, não há um texto bíblico para dizer que os dons cessaram. Biblicamente, nós temos o batismo com o Espírito Santo. Paulo diz que quem fala em línguas fala em mistério. Se é mistério, não é dos homens. Bom, aí quando Paulo diz que para interpretar as línguas, ele não disse para fazer um cursinho no CCAA ou no FISC. Ele diz, ore. Então o que nos parece é que se para interpretar as línguas estranhas nós temos que orar, então isso não é da terra, é algo do céu. Então o falar em línguas, ao meu ver, é uma evidência física do batismo com o Espírito Santo. Já me perguntaram, existe exceção? Alguém pode profetizar, mas tem uma evidência que de forma majoritária, ao meu ver, é o falar em línguas. Paulo fala sobre os dons, sabedoria, conhecimento da palavra, discernimento de espírito, profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas, cura, operações e maravilhas e a fé. E ali é a fé sobrenatural. Então nós temos esses dons disponíveis à igreja. E Paulo disse, buscai com zelo os melhores dons. Porém o Espírito Santo ele dá a cada um como ele quer. Então os dons estão disponíveis e nós temos que buscar esses dons. E o dono da igreja está sempre pronto a distribuir esses dons através do Espírito Santo de Deus. Então, dizer que os dons cessaram, para atestar isso, você precisa de um texto. E não tem esse texto.
Nós temos textos que não falam sobre isso, que forçando para dizer o que o texto não diz. Então não há texto para dizer que os dons cessaram, e se os dons não cessaram, o batismo com o Espírito Santo continua, os dons ainda permanecem. Também se fala muito essa questão da xenolalia, da glossolalia, né? Bom, querendo dizer que ali em Atos 2... Em Atos 2, a expressão glossolalia, ou glossolalia, que ali acontece, pode ter sido os 120 que ali estavam, quando foram revestidos de poder em Atos 2, eles falaram em línguas, e pode ser que o Espírito Santo deu entendimento para quem ouvia. Não que quando eles falavam naquelas línguas de idiomas, o que seria xenolalia, mas que sim, o Espírito Santo os fez entender de forma sobrenatural, e eles entendiam em sua língua. Ponto. Tem uma outra via que acredita que eles falaram em línguas xenolalia, ou xenolalia, porém, contudo, em um idioma conhecido. E eles ouviam naquele idioma, e aí não o Espírito Santo fazendo-os entender, mas que os discípulos, os 120, falavam em xenolalia, em um idioma conhecido. Aonde há o sobrenatural nisso? É porque quem falou nunca estudou aquela língua. Por exemplo, você está em um culto e isso já aconteceu. Nós já vimos isso acontecer. Alguém falar em línguas em japonês, mas a pessoa que fala nunca estudou aquela língua. Falou de forma sobrenatural. Então, existem essas duas vias. Agora, dizer que ali em Atos 2 eles falavam em um idioma conhecido porque eles conheciam aquele idioma é você forçar muito o texto. Mais à frente, nós vamos ter um exemplo, Atos 10. Cornélio. Cornélio, ele fala em línguas estranhas e ele começa a magnificar a Deus nessas línguas. Ali não era idioma, ali eram línguas estranhas mesmo. Temos Atos 19, temos Atos capítulo de número 8, nós temos diversos textos em Atos com manifestações do Espírito Santo, o falar em línguas. E, como os dons não cessaram, então o dom do Espírito não é somente para nós, mas para vós, aos que estão de perto, aos que estão em longe, e a quantos Deus ainda chamar. Esse dom do Espírito seria a manifestação só do Espírito Santo no novo nascimento? Não. Ali, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, aí o Pedro vai dizer, o dom do Espírito não é somente a nós. Então me parece que esse pacote completo inclui dentro dele o batismo com o Espírito Santo. E essa é uma marca da nossa igreja, do movimento pentecostal que chega no Brasil, 1910 e aí 1911, e hoje completando 113 anos, e Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Qualquer igreja que você for na Assembleia de Deus, aí Jesus está batizando com o Espírito Santo. Então, a prova está aí muito clara nas igrejas. E tem um fato assim, importante, é que quando o movimento pentecostal ele chega aqui no Brasil, em outros lugares também, outros países, né? Há um boom, há um crescimento, né, da igreja, uma expansão muito grande, né, como nós temos aqui. Você pegar antes de 1910, você ia ter um número de evangélicos bem reduzido, né? E depois do movimento pentecostal, nós vamos ver uma expansão. E hoje nós estamos aqui com 1/3 da população aproximadamente, né, da população brasileira, e o IBGE tem projetado aí que iremos ultrapassar, por exemplo, o catolicismo, né? Exatamente. Porque é uma pregação em poder. Onde a ação do Espírito Santo em poder, há crescimento. Tem igrejas minguando aí, que diz que os dons cessaram e não tem crescimento algum. Porque não tem poder, não tem cura, nada acontece. Por conta disso, essas igrejas estão cada vez mais se perdendo, minguando. E a Assembleia de Deus continua crescendo pela misericórdia de Deus, a sua bondade, mas tem lugar para a ação do Espírito Santo, para o derramamento dos dons, para o batismo com o Espírito Santo. Nós cremos no dom da cura e isso acontece em nossos cultos. Nós vemos pessoas ser curadas. Então, por conta disso, a Assembleia cresce. Paulo, quando prega em Tessalônica, por 21 dias, funda uma igreja. Depois ele escreve a carta à igreja de Tessalônica, ali no capítulo 1, versículo 5, ele diz que pregou com poder, com convicção, com fé.
E aquela igreja se tornou modelo entre as igrejas da Macedônia. Como que funda uma igreja de 21 dias? Pregou com poder. Então, é poder de Deus para a salvação. O que acontece ali em Éfeso, né? Quando Paulo chega ali a Éfeso, acho que é no capítulo 17, 19 de Atos. Eu acho assim, né, a forma como Deus agiu ali na vida de Paulo, ele foi revestido de uma... Sim. De um A poder. idolatria que havia na cidade foi impactada pela pregação. E começaram a abandonar a idolatria. Muito forte o que aconteceu Até ali. os lenços de Paulo, né? Exatamente. Curavam. Exatamente. Foi maravilhoso. Realmente faz toda a diferença, pastor, a presença, né, do Espírito Santo, de uma forma que ele tem a liberdade de agir. Sim. Né? Porque muitas igrejas dizem que tem o Espírito Santo, mas ele é ali meio que amarrado. Ó, você só pode fazer isto, né? Você só não pode deixar o povo... Não tem a liberdade para ele atuar. E graças a Deus. Mas, meu querido pastor Juliano, a gente tem outras questões aqui. Espero não estar explorando muito aí. Não, tá um bate-papo agradável. Né, aproveitando aqui a sua presença, que é realmente uma ocasião bem especial, a gente queria ainda lhe acrescentar uma pergunta sobre o dispensacionalismo, né, a questão das dispensações. Nós cremos, né, na Assembleia de Deus, é uma doutrina nossa também, a questão das dispensações. E eu queria que o senhor trouxesse assim, um pouco disso, né, um esclarecimento, falasse, né, e como elas podem ser provadas biblicamente, né, para... Ok. O dispensacionalismo, ele não começa em 1827 ou 1830 com John Nelson Darby. Nós já temos o dispensacionalismo muito antes de Darby. Inclusive tem um livro da Carisma, um livro muito bom, que é o Dispensacionalismo Antes de Darby. Vale muito a pena ler. Inclusive fica aí a dica para este livro. Dispensacionalismo Antes de Darby. Nós já temos o dispensacionalismo. Porém, o que muda é quantas dispensações. Porém, o dispensacionalismo ele já tem o seu segmento na história da igreja. Inclusive, ele é mais antigo que o aliancismo. O aliancismo é mais novo. Né? Porém, John Nelson Darby ele sistematiza o dispensacionalismo. Dispensacionalismo não trata somente com escatologia. Né? Nós temos essa ideia de a escatologia é dispensacionalista, sim, mas o dispensacionalismo também é uma hermenêutica. E dentro de uma hermenêutica de uma interpretação literal dos textos de profecias, histórico-gramatical, não alegorizando textos ou espiritualizando textos. O dispensacionalismo, que nós cremos na Assembleia de Deus, existem as dispensações da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça. E aí depois nós vamos ter uma dispensação milenar, que é do período do milênio, reino. Como que o dispensacionalismo vê o reino? Nós vemos um reino eterno, e este reino eterno que nós vemos é o reino espiritual eterno de geração a geração, esse é o reino de Deus. Porém, nós temos dentro do dispensacionalismo uma visão de um reino literal. Esse reino literal já com um rei prometido, já desde quando o Jacó, em Gênesis 49:10, vai abençoar Judá, dizendo que dali virá o cetro. Depois nós vamos ter o próprio Natã, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versos 13, dizendo que da casa do Davi o seu trono será eterno, o teu reino vai ser eterno. Quando Jesus ele nasce, em Lucas 1, a partir do versos 32, nós vamos ter o próprio Gabriel falando para Maria, que aquele que nascerá dela será chamado Jesus, filho do Deus Altíssimo, e o seu reino será eterno. Ele é da casa, do trono de Davi. A pregação de Jesus foi arrependei-vos porque está próximo, a expressão grega, o reino dos céus. O que João Batista havia pregado? Arrependei-vos porque está próximo, é chegado o reino dos céus. O que os 70 em Lucas 10 pregaram? Um reino. O que os discípulos pregaram? Um reino. Porém, quando Israel rejeita o reino, ele rejeita o rei.
Então este reino é protelado. Esse reino é protelado, sendo assim, este reino virá na segunda vinda de Cristo para implantar na terra. Então nós cremos neste milênio, nessa dispensação milenar. Ponto. Então o dispensacionalismo ele também faz essa distinção entre Israel e igreja. Então nós temos também essa diferença. A eleição da igreja é a eleição instrumental de Israel. As profecias que são destinadas a Israel e profecias que são destinadas à igreja. Então o dispensacionalismo ele podemos dizer assim, um método de interpretação bíblica, literal, histórico-gramatical e que divide a história em algumas economias, em alguns momentos, em algumas eras, e Deus ele trabalhando dentro de cada dispensação de uma forma distinta, como ele trabalhou na dispensação da inocência, da consciência, do governo humano. É perceptível essas mudanças. Por exemplo, no período patriarcal, lei, graça. Então nós temos essas dispensações, essas economias, essas maneiras de como Deus tratou a humanidade dentro de cada dispensação. Isso é perceptível biblicamente lendo. Então, assim, a grosso modo, essa é a ideia das dispensações. Então essa é uma doutrina bíblica, ao meu ver, é bíblica. E nossa também. E nossa. O que vem confrontar é a doutrina, podemos dizer, do pacto, né? Da substituição, que vê a igreja como o novo Israel. Então, existe ali a igreja hoje, o novo Israel. Então, e as profecias destinadas a Israel no Antigo Testamento, hoje eles tentam encaixar na igreja. Mas elas não encaixam. Então, o que eles fazem? Alegorizam estas profecias. E aí você tem que fugir do método histórico, gramatical, literal, para o método alegórico. E o que é mais estranho nisso, e com todo respeito aos nossos irmãos, aqueles que alegorizam os textos nessa doutrina da substituição, é os que levantam a bandeira do sola escritura. E é estranho, porque é sola escritura, mas o método hermenêutico literal eles abandonam e seguem o método alexandrino ali de Orígenes, né? Da alegoria, do berço ali de Alexandria. O que é estranho, porque é sola escritura, mas essa doutrina da substituição, a igreja como novo Israel, o reino já não encaixa porque tem que alegorizar muita coisa. E esse método alegórico é o método que eles criticam. Esse método de alegorizar os textos. Lhe dou um exemplo. As profecias que falavam acerca de Cristo não se cumpriram literalmente? Miqueias 5:2, ele nasce em Belém, literalmente. Zacarias 9:9, ele entra montado em um jumentinho, literalmente. Isaías 53, o servo sofredor. Tudo que aconteceu ali no Calvário, literalmente. Agora, e as profecias de caráter futuro? Por que essas nós vamos alegorizar? Qual o critério e autoridade exegética que eu tenho? Se as que apontavam para o Messias no seu ministério terreno se cumpriram literalmente, porque as que são futura e que têm o Messias em um reino milenar, nós vamos alegorizar, como fez Agostinho, por exemplo, o método amilenista de enxergar o milênio. É alegórico. É pegar a ressurreição de Apocalipse 20, que a ressurreição, a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, e a ressurreição para a vida, eles alegorizam dizendo, essa ressurreição aqui não é literal, é o novo nascimento. Porém, no mesmo contexto, na mesma perícope, existe a ressurreição dos ímpios para o castigo eterno, e ali eles dizem que é literal. Qual é o critério, no mesmo contexto, você dizer essa é literal, mas essa aqui é alegórica, para encaixar com o novo nascimento? Porque se ali for literal, então há 1 milênio de 1000 anos. O dispensacionalismo ele procura ser mais honesto e coerente possível com os textos bíblicos, principalmente com profecias que são destinadas a Israel e textos que são destinados à igreja. A igreja, por exemplo, nós não temos igreja no Antigo Testamento. A igreja era um mistério.
Nós temos a igreja sendo anunciada pela primeira vez na região de Cesareia de Filipe. Colocar a igreja como novo Israel, colocar a igreja no Antigo Testamento para ajustar, ali sistematizar no meu método de interpretar as Escrituras é incoerente, incongruente. O renascimento da nação de Israel também foi meio que um balde d'água, né? Em 1948. Exatamente. Ressurgimento. Eles diziam que era a questão da substituição, né? Aí quando ressurge, então aqui renova-se toda aquela questão das profecias a respeito de uma restauração da nação, e aí... Exatamente. Por isso que nós podemos ver também, já no século XIX, já uma busca pelos estudos e aprofundamentos escatológicos às profecias. É por isso que aumenta-se muito a inclinação a estudos das profecias e interpretá-las de forma literal. Porque alguns homens já começaram a compreender e a entender que essas profecias falavam de Israel de forma literal. E aí quando vem o Renascimento em 1948, ali, com David Ben-Gurion, houve ali aquele movimento sionista 50 anos antes, e aí nós vamos ter com Theodor Herzl já a convocação do movimento sionista. 50 anos depois, em 1948, quando Israel volta a ser nação, é preocupante. É uma pedra no sapato. Outra pedra no sapato para o pós-milenismo é a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Descaracteriza muito o pós-milenismo. Então, eu acredito que a nossa visão escatológica futurista, nossa maneira de interpretação dentro de um dispensacionalismo, ela é mais coerente. Hoje, e já fica aqui para aqueles que estão nos ouvindo, nós tivemos a Bíblia de Estudo de Scofield e Lawrence Olson, né? Livros que influenciaram muito, e a Bíblia de Estudo que influenciou muito a nossa escatologia, o dispensacionalismo clássico. Porém, essa Bíblia de Estudo ela já teve uma revisão, que no Brasil demora para chegar, mas em Dallas, por exemplo, em muitos lugares, o dispensacionalismo é revisado. E o dispensacionalismo revisado não é um novo dispensacionalismo, o novo é o progressivo. O dispensacionalismo revisado eram os nossos irmãos, que eram clássicos, e que fizeram revisões, e hoje é chamado de dispensacionalismo revisado. É uma nova leitura em Mateus 24, não tendo igreja, por exemplo. É uma outra percepção em alguns textos escatológicos. E isso não há como. Vai chegar no Brasil, já tem chego através de livros publicados. Mas permanece em todas aquelas dispensações? Não muda as dispensações. Ainda que nós temos professores dispensacionalistas que acreditam em 3 dispensações, 5, mas são dispensacionalistas. Mas no tocante à escatologia bíblica, o dispensacionalismo revisado, ele abandona, na verdade, a ideia do arrebatamento secreto. Já não são todos, de forma majoritária na escatologia, poucos creem em um arrebatamento secreto. Nós cremos em um arrebatamento secreto para o mundo, porém invisível para a igreja, claro. Mas dispensacionalistas revisados e até clássicos não têm essa leitura do arrebatamento secreto. Eles têm uma visão do arrebatamento que é distinto da segunda vinda, antes da tribulação, porém não secreto. Esse arrebatamento vai ser visível ao mundo também. Já o arrebatamento secreto é invisível ao mundo e visível à igreja. Não há problema algum, questão de termos, o arrebatamento ele é pré-tribulacional. A nossa declaração de fé, ela atesta claramente que o arrebatamento é secreto e de forma repentina. Até Meyer Pearman, no seu livro, ele destaca isso. Porém, já há no Brasil muitos dispensacionalistas revisados que não usam o termo secreto e não encontram igreja em Mateus 24. E aí, se me perguntar, é um erro? É muito coerente. Então as pessoas já estão começando a estudar e perceber isso. Mas destoa completamente do pós-tribulacionismo. Entendi. Pastor, o senhor está ministrando para nós uma conferência escatológica, né? E assim, é um campo muito cheio de dúvidas, de detalhes, né?
E assim, alguns irmãos nos mandaram algumas questões. A gente vai encerrar com este bloco de perguntas aqui, de questões, tá certo? Eu não sei se a gente vai conseguir esgotar, porque ainda assim... Eu vou ser bem objetivo nas respostas e talvez dê para... Agora, não segue aqui uma ordem muito cronológica, não há problema. Desenrolar, e pode aí mandar. O senhor pode organizar aí, como achar melhor, né? Primeira questão é, a igreja passará pela grande tribulação? Ao meu ver, não existe possibilidade disso acontecer. 1 Tessalonicenses 1,10, a igreja não aguarda o anticristo. A igreja aguarda porque ela passou a esperar a Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura. Se ela aguarda Cristo, ela aguarda aquele que nos livra da ira vindoura. Que ira é esta? 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo ele afirma que o dia do Senhor virá de forma repentina. E esse dia do Senhor, quando vier de forma repentina, ele chegará quando todos acharem que há paz e segurança. E ele vem como um ladrão. Porém, o Paulo diz que quem será pego de surpresa pelo dia do Senhor que vem de forma repentina, como dores de parto, serão aqueles que andam em trevas. Mas vós que estáis na luz, esses não serão pegos de surpresa. E no versos 9 ele diz, porque nós não fomos destinados para a ira. Sendo assim, precisamos compreender o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor, no Antigo Testamento, ele aponta não para um dia específico, ele aponta para um período tribulacional. Quando lemos Sofonias 1,14, por exemplo, Joel capítulo 2, versos 1. Já Jeremias 37 fala da angústia de Jacó. A expressão tsará, angústia, tem uma ideia com dores de parto. É a mesma expressão tsará que Daniel 12, 1. Ele diz sobre um período de angústia. Quando olhamos para o Antigo Testamento, é perceptível que o dia do Senhor é um período de angústia. Período este que Jesus vai dizer em Mateus 24, 21, que desde o princípio nunca houve uma aflição como esta. Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora, tério, ekhora, te guardarei da hora, da tentação, peirasmos, que há de vir sobre todo o mundo. Não houve, até hoje, naquela região ali de Filadélfia, o cumprimento disso. Inclusive, é uma tentação que há de vir sobre todo o mundo, sobre os habitantes da terra. Logo, se Jesus quisesse trazer uma promessa de guardar dentro, talvez poderia ter usado uma outra preposição, como apo, não o ek. O ek é guardar da hora. Então não é na tribulação, é guardar na hora, da hora. Por conta disso, nós acreditamos que nós seremos tirados da terra antes do período tribulacional. Ler Apocalipse do capítulo 6 ao 18, que é o período tribulacional, você não encontra a expressão igreja. Nas cartas às igrejas da Ásia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, no capítulo 13, versos 9, quem tem ouvidos ouça, ponto final. Não diz igreja. Por quê? Porque ela não está dentro do período tribulacional. Há 19 ocorrências da palavra igreja em Apocalipse. Por que do 6 ao 18 o João não menciona? E quando ele vai mencionar salvos na tribulação, ele menciona em Apocalipse 13, 7 a expressão santos. Bom, se a igreja vai ser guardada dentro da tribulação, como afirma os pós-tribulacionistas, o que fazer com textos de Apocalipse capítulo 20, versos 4, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, que os salvos são decapitados, degolados. E no capítulo 13, verso 7, os santos são perseguidos e vencidos pelo anticristo. Se aqueles santos for a igreja, é muito estranho a igreja ser vencida pelo anticristo. Seria uma vergonha. Em Apocalipse capítulo 14, os anjos pregam o evangelho eterno dentro do período tribulacional. E a igreja está fazendo o que aqui? Se os anjos têm que pregar. Então, ao meu ver, a ira não vem só no final da tribulação. A ira ela percorre por toda a tribulação.
Nos selos, por exemplo, no sexto selo, Apocalipse 6,17, fala da ira vindo sobre aqueles que estão em iminência, governantes, reis, que vão dizer: livra-nos da ira do Cordeiro. E no capítulo 15, versos 1, fala sobre a consumação da ira. Ora, só é consumado aquilo que vem acontecendo. Então a ira é sobre todo o período tribulacional. E se nós não fomos destinados para a ira, então nós não estaremos dentro do período tribulacional. Se eu ler a Bíblia assim, me parece que o pós-tribulacionismo ele é mais coerente. Mas estudando as Escrituras, estudando a tribulação, o método hermenêutico de interpretar as Escrituras, a distinção entre Israel e igreja é um ponto favorável ao pré-tribulacionismo. Porque o pós-tribulacionismo futurista e pré-milenista, ele faz distinção entre Israel e igreja até a tribulação. Chegou na tribulação, já não tem mais essa distinção. Então o pré-tribulacionismo, com o método hermenêutico, a natureza da tribulação e com estes textos muito bem acompanhados, me parece ser viável e plausível a ideia de que a igreja não passa pela tribulação. Essa é a pergunta, correto? Ok. Pronto. E uma pergunta, uma dúvida que surge também é se haverá salvação dentro da grande tribulação. Sim, eu acredito que sim. Apocalipse capítulo... Crendo, né, nessa perspectiva. Apocalipse 7,14, a igreja não está na terra, mas o João pergunta quem é aquela multidão. E a resposta para João são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso aconteceu dentro da tribulação. Porém, outro ponto. Nós temos em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, aqueles que pela palavra, pelo testemunho, são decapitados, são salvos. Apocalipse capítulo 20, versos 4, aqueles que são decapitados irão ressuscitar para reinar 1000 anos. Então, ao meu ver, existe salvação dentro do período tribulacional. Logo, o Espírito Santo estará presente na terra, porém, de forma esporádica. Todavia, como atuava no Antigo Testamento, em casos específicos. Por exemplo, como que vai ter salvação se não for pelo Espírito Santo? Não tem como alguém ser convencido se não for pelo Espírito. Outro ponto, as duas testemunhas irão profetizar. Como que eles profetizam? Como que as duas testemunhas profetizam se não for pelo Espírito? Tem como profetizar se não for pelo Espírito? Não tem, só se for igreja neopentecostal. Eu profetizo que você vai, mas o Espírito Santo não falou nada. Então, os 144 mil, por exemplo, que são comprados, o texto diz... além de ser comprados com preço de sangue, não se contaminaram com as mulheres. São comprados com preço de sangue pela atuação do Espírito Santo. Duas testemunhas quem são? Eu não sei, porque a Bíblia não diz quem são. Quando eu, de forma hipotética, sugiro ser Moisés e Elias, eu careço de textos, porque o Moisés está morto. Então não há como a gente querer ressuscitar o Moisés. Porque se o Moisés ressuscitou antes de Cristo para não morrer... Então é Moisés as primícias dos que dormem e não Jesus. O Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. A expressão de Mateus 17, versos 9 é Rorama, é uma visão. É a mesma expressão que aparece em Atos 16, quando em Troade o Paulo teve uma Rorama, uma visão. Então ali é visão. Ponto. Judas, versículo 9, que só tem um capítulo. O Micael, que é o Miguel, ele contendia com Moisés por conta do corpo. Ele contendia, com Satanás por conta do corpo de Moisés. Ali não fala de ressurreição. Então o Moisés está morto. Não dá para ser uma das duas testemunhas. Então tem que ser o Elias, porque o texto de Malaquias 4, versículo 5 ali, diz que o Elias tem que vir primeiro. Mas aí o Jesus falou que o João Batista é o Elias e ele já veio. O Elias ele foi tomado, transladado, assim como Enoque. Onde eles estão? No céu. Eles têm que ter um corpo adaptável para estar lá. E esse corpo pode voltar para a terra e morrer? Porque a Bíblia diz que as duas testemunhas irão profetizar 3 anos e meio e irão morrer. E no terceiro dia irá ressuscitar. O Enoque e o Elias voltam para a terra para morrer? Em Hebreus 11 diz que o Enoque foi tomado para não provar da morte. Então a Bíblia diz que são 2 oliveiras, logo são 2 judeus. Profetizam por 3 anos e meio, morrem. Serão mortos pelo governo do anticristo, e ao terceiro dia... A atividade deles é pregar, profetizar, assim como 2 profetas, por exemplo, do Antigo Testamento fazia. É o que nós temos em mãos para trabalhar, texto. Irão profetizar, irão atuar ali por 3 anos e meio. Vestidos com aquelas vestes do Antigo Testamento, panos de saco,
E ao terceiro dia o Espírito Santo ressuscita as duas testemunhas. Eu já ouvi muita gente dizer que é Elias e Enoque, é Moisés e Elias. Já ouvi até outras falácias agora que já fogem destas, né? Antigo e Novo Testamento, mas a Bíblia diz que são dois profetas e morrem. O Antigo e Novo Testamento morreu. Dizem que a igreja são dois profetas e morrem, então a igreja morreu. Então, desliga aqui o podcast e vão embora. Então as duas testemunhas, ao meu ver, não dá para sustentar quem são. Ainda que nós podemos até dizer, olha, eu sugiro, é hipotético, eu penso, biblicamente contexto, talvez dizer que o Elias seria poderia ainda você tentar ainda defender pelo texto de Malaquias, mas Jesus ele parece descartar já essa ideia, porque o João Batista veio e este era o Elias. Mas, se alguém quiser usar o texto e dizer, mas isso aqui é futuro, enfim, dá até para trabalhar com Elias, que eu não acredito. Mas Moisés e Enoque eu acredito que fica um pouco difícil. E aí duas testemunhas ali ser Antigo e Novo Testamento, ser igreja, aí parece que aí foge demais do texto. Força. Muito bem, vamos ver aqui. Já perguntei sobre a salvação na grande tribulação. Ainda sobre os 144 mil, né? São judeus. Sim. 144 mil, a Bíblia diz que são judeus. 12 mil de cada tribo. Sim. Alegorizar isto é você ferir o método de interpretação. Se a Bíblia está dizendo, e aí, mas o livro do Apocalipse ele é simbólico. Ok, besta que sobe do mar é um símbolo. Besta que sobe da terra, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A besta é poder, que emerge do meio do mar. Mas Apocalipse 17:15 diz que as águas que visse, João, são povos. Então é um poder que emana do meio dos povos. Ali o anticristo, besta que sobe da terra, e a Bíblia atesta ser o falso profeta. Quando diz 144 mil, pastor Josué, diz assim, 12 mil de cada tribo. Inclusive, dá os nomes das tribos. E ali não aparece a tribo de Dan, mas a tribo de Levi entra no lugar na vacância da tribo de Dan. Eu não acredito que João iria dizer 12 mil de cada tribo se não fosse tribo, se não fosse... E essas tribos, elas, depois do período ali do exílio babilônico, né? Elas meio que desapareceram, né? Pois é. Por exemplo, Paulo da tribo de Benjamim, ok? 70 anos ali, Tito destrói tudo, ocorre a diáspora. Deus, estou dizendo Deus, ele vai separar 12 mil de cada tribo. Deus sabe cada um de que tribo faria parte. Nós estamos falando de Deus. Então ele separa 12 mil de cada tribo tranquilamente. Dá nome às tribos, sabe de qual tribo é. E eles aparecem no capítulo 7. Na terra, selados com o selo de Deus, não se contaminaram com as mulheres. Não sei se é celibato, ou pode ser das mulheres a ideia de idolatria, ou eles não se declinaram à imoralidade da prostituição. No capítulo 14, eles aparecem no Monte Sião, cantando um novo cântico. Esse Monte Sião, alguns atestam que pode ser já nos céus, outros atestam que é no Monte Sião no milênio, que eles irão estar. Sobrevivem no período tribulacional e estarão no milênio cantando um novo cântico. Então, 12 mil de cada tribo são judeus. Após o arrebatamento da igreja, Deus irá separar. Mas é só isso? É só esse quantitativo de judeus que serão salvos? Ou Deus tem Não, eu acredito que nós teremos mais. É que esses ele separou para um ofício específico. Irão testemunhar a Cristo dentro deste período. Alguns atestam que vão pregar, mas aí eu não tenho esse texto para dizer que vão pregar, mas que são testemunhas de Cristo na terra são. Agora olha que interessante, eu tenho 144 mil que Deus separou, tenho 2 testemunhas e 3 anjos pregando o evangelho eterno. Para que igreja aqui? Ou se ela estiver aqui, para quê? Então a igreja nesse momento estará na eternidade. Participando das bodas. É interessante que é chegada às bodas, a palavra chegou ali e está no auristo. É algo já concluído no passado. Ela está no céu. Só uma pergunta aqui sobre a Nova Jerusalém. Ela é real? Ela é simbólica? Tipo assim, um tipo da igreja, como a noiva do Cordeiro? Eu já ouvi alguém dizer que a Nova Jerusalém desce do céu. É a igreja que desce do céu.
Porém, a Nova Jerusalém que desce do céu ataviada, eu acredito ser a Nova Jerusalém que existe na eternidade mesmo. E ela desce do céu ataviada. A cidade. E ela encontra com o novo céu e nova terra e pode se tornar algo indivisível. Ou quando ela desce ataviada, pode ser que ela irá pairar sobre o novo céu e nova terra, e nela ficará a igreja que desce com a Nova Jerusalém ataviada. E quem vai viver aqui no novo céu e nova terra? Olha, o que eu vou dizer pode soar estranho para alguns. Os sobreviventes do milênio, que não irão se contaminar e se rebeliar contra Cristo naquela batalha de Gog e Magog no final do milênio, eles terão os corpos glorificados? Nós não temos esse texto. Será que não é possível eles entrarem para o novo céu e nova terra com os corpos físicos? São chamados de nações. E essas nações andarão ali na sua luz, no novo céu e nova terra. Porém, se eles não tiverem o corpo glorificado, eles vão ter os corpos com o pecado original. Este pecado teria que ser removido e eles viverão ali como Adão vivia. Então pode ser que isso aconteça. Ou pode ser que eles terão os corpos glorificados e viverão assim com a igreja. Pastor, só mais um pouquinho aqui da sua Não paciência. há problema nenhum. É só algumas questões rápidas sobre o estado, como a gente, faltou agora a palavra, o estado eterno, né? Aliás, o estado intermediário. Intermediário. Ok. Pronto. Então é uma pergunta que surgiu sobre o paraíso, né? Os mortos que estão no céu, desfrutando em gozo no paraíso, eles vão voltar para depois subir ao mesmo lugar? Porque os que morrem em Cristo, né, estão Entendi a pergunta. no paraíso, né? Os que morrem em Cristo estão no paraíso. Os que morrem sem Cristo estão no Hades. Assim como quem está no Hades ou os que estão no paraíso, eu vou usar uma expressão bem limitada, como nós somos limitados para tentar delinear isto. Eles estão numa espécie de antessala. Então imagine que eles estão no paraíso, mas eles não usufruem de toda a totalidade da eternidade. Eles estão debaixo do altar de Deus. Após o arrebatamento, sim, eles vão usufruir de toda a totalidade da eternidade. Então eu vou ser bem crasso aqui na maneira de explicar isto. Então imagine que você tem uma casa e o paraíso é um cômodo da casa. Você está ali aguardando. Um andar. Mas depois do arrebatamento nós vamos usufruir de toda a totalidade da casa. Assim são os ímpios. Estão no Hades. Uma antessala do Guiena, que é o lago de fogo para onde serão destinados. É muito limitada essa ideia, é muito humana essa ideia de então eles estão lá, eles voltam para cá para voltar lá. Isso que ocorre é em um átomo, é uma fração de 7 milésimos de um segundo. Então quando soar a trombeta, por que quem está lá tem que voltar e ir? Não, pera lá. Por que quem já está lá já não fica lá? É porque no arrebatamento ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Ele não quer só a alma, ele quer também o corpo. O conceito filosófico de que o corpo não presta a prisão da alma, isso estava em Corinto. Por isso Paulo escreveu a eles em 1 Coríntios 15. Então, no arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo irão ressuscitar com um corpo incorruptível. Ele quer também o corpo. Agora, é muito humano isso. A alma desce, encontra. Isso é 7 milésimos de um segundo. Como isso acontece, nós não temos ideia. Deus não vai deixar nada da igreja aqui, né? Nada, nem o corpo, nada. O corpo que se tornou pó, cinzas, queimado, tornará a trazer com ele. Como Moisés lá no Egito, não vai ficar que nem os ossos de José. E é interessante, pastor, que os ossos de José falava. Que não me interprete mal. Falava porque quando José ele está para morrer, ele disse que não deixasse os seus ossos, porque Deus iria visitar o teu povo. Quando eles olhavam para os ossos de José, eles lembravam, Deus vai visitar o teu povo. Coisa maravilhosa, né? Então nem os ossos irão ficar, nada da igreja vai ficar. Deus vai visitar com o arrebatamento, Cristo vindo nos ares e levando a igreja. Então a ideia que nós temos de que a alma e espírito, né, está no paraíso, mas não está usufruindo de toda a totalidade da eternidade.
Mas após o arrebatamento, aí nós vamos usufruir de tudo. Até porque nós vamos nos tornar semelhantes a Cristo, ao Senhor, Exatamente. quando Ele ressuscitou, né? Então vamos ter um corpo glorioso. Então este corpo precisa ser também redimido, né? É isso aí. Ou seja, resgatado. Né? Assim como a terra será, né? E uma última pergunta, pastor, ainda. Agora é a última mesmo, viu? Sem problema. O inferno é um lugar real. Você falou muito esses dias, né? Falando no primeiro dia. O inferno, se ele é real? Não, real não, físico. Físico. Pastor, eu acredito que o inferno é um estado. É um estado e não real, é físico. Não, físico. É um pouco difícil ter essa compreensão de como vai ser. Mas acredito que o inferno é um estado. Quando digo estado, não é físico. E o fogo, esse fogo, pode ser a consciência. Pode ser que o fogo não seja literal. Pode ser que o fogo seja uma metáfora, mas da consciência perturbada. O bicho não morre, né? O fogo não apaga. Então é algo que vai ficar na consciência ali do ímpio eternamente. Bom, se for algo físico, fica um pouco estranho para ter essa compreensão, mas todavia eu acredito ser um estado e não algo físico, literal físico. Mas o inferno é real, que é o Gehenna, o Hades hoje é real. E as almas estão lá. Sendo assim, a alma é imaterial. Então, a alma imaterial em um estado, podemos dizer assim, não físico. Porém, se for físico, um local físico, esse local tem que ser um espaço gigantesco, né? Porque o número de ímpios de todos os tempos, então eu acredito ser um estado não físico, tá? Mas algo imaterial. Assim como os ímpios, eles vão manter vivas as suas lembranças, memórias. Os justos também. Os justos também. Porque não faria sentido, né? O ímpio. Agora, o que nós temos que ter em mente é que não é o fato de conhecer as pessoas que nós vamos sentir tristeza por não ter lá alguém que nós queríamos que estivesse, mas essa pessoa se perdeu e não foi salva e não vai estar. Não vai ter tristeza. Não vai ter, por exemplo, ideia de casamento. A minha esposa chegou lá, agora ela é minha esposa lá. Não. Jesus respondeu isso aos saduceus, dizendo que como os anjos que não casam e não se dão em casamento. Iremos nos reconhecer, sim. Mateus 8:11, estaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Olha o Monte da Transfiguração. O Pedro, João e Tiago nunca tinham visto Elias, não tinha foto naquele tempo, e reconheceram. Como reconheceram? Então acredito que haverá esse despertamento na consciência para reconhecer até Jó, Davi. Nós saberemos quem é, tranquilamente. Senão não faria muito sentido. Verdade. E também a gente não será menos inteligente lá do que aqui, né? De maneira nenhuma. Muito mais. Né? Muito no mais. milênio, né, o conhecimento já vai ser ampliado, quanto mais na eternidade. Tem alguma questão que você acha ainda importante destacar dentro dessa questão da escatologia, para a gente finalizar? Alguma coisa que eu não pontuei? Que eu não, acredito que é isso. É muita coisa na escatologia, mas teve muita pergunta boa aí. Mesmo assim, ainda daria um outro podcast. Daria. A gente pode falar de Armínio, Calvino no próximo. Quem Dons. Se eu voltar a Maracanãú, eu acredito que estaria em outubro, aqui, numa cidade próxima. Guaiúba. E a gente vai fazer a parte 2. Pronto, meu pastor. Deus quiser. Aí a gente vai falar de Jacobs Armínio. Nasceu em 1560, morre em 1609. Se tornou professor na faculdade de Leiden, holandês, né? Os pais morreram precocemente. E Jacobs Armínio se tornou um referencial para uma teologia, uma soteriologia de cunho arminiana, né? Muito bom falar sobre facts, que são os 5 pontos que os remonstrantes, né, eles formularam, porque tem os 5 pontos da Tulipe, né, do Calvino, e aí veio os 5 pontos de Armínio, né, que os remonstrantes organizam, que é facts. Será muito bom falar sobre isso. Contra facts não há argumento. Entendi. Eu estava pensando aqui na outra questão rápido, o senhor já abordando aí, e a gente já sentindo assim, né, esse gostinho, a vontade de realmente se aprofundar. Mas assim, todos os solas também são nossos, né?
Todos os... Sola Escritura, sim. Sola Graça, Eles querem ser todos detentor, mas esse sola é nosso nós também. cremos. E nós temos, quantas pessoas dizem assim, os pentecostais, a teologia é nova. A nossa mensagem, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para morar no céu, há um quadrilátero aí, teológico. Jesus salva, nós temos cristologia, soteriologia. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, pneumatologia, leva para morar no céu, escatologia. Nós já temos uma teologia já há muito tempo e agora estamos nos aprofundando muito mais nela. E a gente finaliza aqui, eu fico assim realmente muito grato, né, pela sua disposição. É quase 1h, aliás, é mais de 1h da manhã, né? Nós estamos aqui neste bate-papo tão edificante, pastor. Sim, pastor. E aprendi muito, né? Creio que os nossos irmãos que vão assistir vão também ser edificados, vão poder ter mais embasamento bíblico e teológico, né? Fico feliz por isso. Inclusive, pastor, eu não gosto de tocar no assunto de testemunho, mas eu me senti bem com o senhor aqui para falar alguma coisa. Eu fiquei temeroso. Eu não tenho... Porque eu vi lá o seu vídeo. Né? Eu não gosto. Quando eu toco no assunto, é como se ficasse me machucando, assim, e eu fico completamente desconfortável. Que às vezes é muito apelativo, testemunho às vezes. Quando nós vamos falar de teologia, a gente fica até 3 da manhã. Quando vai falando do testemunho, parece que a hora não passa, aquilo vai apertando. Não me sinto muito bem, mas o senhor se sentiu bem. Deus é bom, me senti bem, foi tranquilo. Eu estava também temeroso assim de ficar nervoso, né, pela sua larga experiência e a gente ficar meio aqui nervoso, mas fiquei também muito à vontade, fiquei muito... Gostei bastante, tá certo, meu pastor? Amém, pastor. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, a gente encerrasse. Amém. E pastor, foi um privilégio poder estar aqui, Bereano Pentecostal, essa iniciativa. Muito bom que outros professores, pastores passem por aqui e que esse canal continue abençoando vidas, levando palavra de Deus, ensino para aqueles que estão em casa. Se inscrevam aqui no canal. E numa outra oportunidade será um prazer estarmos juntos. Deus abençoe. Se Deus quiser. Amém. Meu pastor Marvel, Deus te abençoe. Sou agradecido. Vou ficar em dívida de oração pelo seu ministério, para o Senhor continuar usando o Senhor poderosamente. Ainda vamos desfrutar ainda, né, da sua presença. Amém. e da unção que Deus tem dado ao Senhor. Amanhã estaremos juntos ali na nossa sede. Hoje, aliás, na nossa sede, né? É verdade. A graça de Deus. E estaremos acompanhando, tá certo? Glória a Deus. O seu trabalho, através do seu canal, né? Amém, pastor. Canal Juliano Fraga, né? Juliano Fraga. Aí o senhor tem lá o podcast Fora da Caixa. Fora da Caixa, vai toda quinta-feira pro ar. Quase 25 dias sem postar nada, com as viagens, mas voltou quinta-feira passada, quinta-feira agora tem novamente, e toda quinta, programa podcast. Pronto, Fora da Caixa. Os inscritos do Bereano se inscreve lá. E do Fora da Caixa vem pra cá também. Glória a Deus. Vamos passar de 200 mil, né? Mas é benção, a gente chega lá. Deus abençoe, amém, tá certo? E agradecer aqui meu filho, André, Sim. Débora, que estão na parte técnica, certo? Que Deus abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, e eu espero que vocês sejam bastante edificados. Compartilhe este vídeo, tá certo? Curtam, deixem o like, deixem um comentário também. E assim, meus amados, o que Deus tem colocado aqui em nossos corações e tem nos abençoado nesta noite com a presença do pastor Juliano Fraga, tá certo? Direto de Campinas, né? Que vem ali de Campinas, estando aqui conosco. E esta é a nossa gravação, nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Paz do Senhor.